Meus irmãos, a paz a todos. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês de um trecho da Palavra de Deus que se encontra no capítulo 12 de Romanos, o verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria que nós pensássemos um pouco nas três verdades essenciais para a nossa vida que nós podemos encontrar aqui nesse texto. Na verdade, são duas exortações do apóstolo Paulo que se nos apresenta aqui de uma forma imperativa. Muito embora, no início desse capítulo, Paulo não esteja usando de sua autoridade para exigir algo, mas ele está, na verdade, suplicando. O início desse texto, desse capítulo 12, no verso 1, Paulo faz uma súplica. Os irmãos devem lembrar da expressão rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então é uma súplica de Paulo. Porém, uma súplica vinda de um apóstolo da envergadura de Paulo se nos apresenta como um imperativo. Paulo tem autoridade da parte do Senhor para exortar a igreja. Então, essa súplica não deve ser entendida como algo opcional para a gente, mas deve ser encarado como um imperativo, porque Paulo está falando aqui de coisas absolutamente necessárias, fundamentais para a nossa vida. Então, são duas exortações e uma constatação que é subproduto da observação dessas exortações. Nós só podemos experimentar essa consequência da obediência a essa exortação do apóstolo se nós formos fiéis na observância dessas duas exortações. Caso contrário, nós não teremos ou não estaremos em condições de experimentar a grandeza dessa experiência que é o subproduto da nossa fidelidade a essas exortações do apóstolo. Então, são duas exortações e uma constatação que, para nós, vai se constituir numa experiência magnífica com o poder da vontade de Deus. A primeira exortação é aquela que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não precisamos de muitas explicações ou de muito aprofundamento no texto para identificarmos que quando o apóstolo Paulo fala de mundo aqui, ele não está se referindo ao universo físico criado por Deus, à geografia da criação, que envolve o cosmos, envolve a nossa terra, a nossa habitação, a nossa casa, a casa no sentido de planeta, habitação da humanidade, e também não está falando acerca da geografia humana ou da sociedade, sociedade humana. Apesar de que na Bíblia, mundo também pode ter esses dois significados, nós sabemos bem disso. Mundo pode se referir ao universo físico, criado por Deus, e que a Bíblia apresenta como sendo muito bom, aquilo que agradou a Deus, porque todas as coisas que Deus criou são boas. E mundo também pode significar a sociedade humana. Acerca desta, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo aparece também com esses sentidos possíveis, ou esses significados, mas obviamente não é o caso aqui. Nem é o universo físico e nem é a sociedade humana, a geografia humana. O mundo aqui, portanto, tem a conotação de sistema de oposição a Deus, um conjunto de valores, de crenças, de ideologias, de condutas, comportamentos que são opostos a Deus, à sua vontade. Acerca deste mundo, nós encontramos, por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 1, a identificação daquele que
estabelece as diretrizes que norteiam o pensamento da sociedade e que é normalmente traduzido como, ou traduzidas, essas diretrizes como cultura. Por trás disso existe uma mentalidade, é uma mentalidade espiritual da maldade. Vejam o que diz Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Agora perceba, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o curso deste mundo é em grande medida influenciado pelo príncipe das potestades do ar. E acerca deste é dito aqui que ele opera nos filhos da desobediência. Ele age na consciência das pessoas, ele propõe condutas, ele propõe ideias ou ideologias ou sistemas de pensamento que são opostos à palavra de Deus e à vontade de Deus. É acerca deste mundo que Paulo está dizendo aqui, não devemos nos conformar com ele, não devemos nos adequar a ele. Em que sentido? No sentido de absorvermos os conceitos que são antibíblicos, anticristãos, no sentido de rejeitarmos aqueles aspectos da cultura que são pecaminosos, no sentido de não começarmos a abrir mão dos valores da palavra de Deus por um tipo de mentalidade que é mais razoável para o homem sem Deus, que é aquilo que nós chamamos de politicamente correto. Acerca disso, Paulo diz, não devemos nos conformar. Aqui ele nos convoca a uma resistência, a não nos adequarmos, a resistirmos a essa proposta de uma cultura que é influenciada pelo maligno e que é contrária à vontade de Deus. A segunda coisa que ele nos exorta aqui, ou acerca da qual ele nos exorta, diz respeito à necessidade de termos a nossa conduta transformada. E isso só será possível se a nossa mentalidade for igualmente transformada. O que ele diz é, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas aqui nos dá a ideia de oposição, ou seja, ao invés de nos conformarmos com este mundo, nós devemos ser transformados, deixarmos de lado aqueles aspectos da nossa vida que estão alinhados com a mentalidade do mundo. É uma transformação necessária para nós que somos seguidores de Cristo. E essa transformação, segundo Paulo, só é possível se a nossa mentalidade for renovada. Isto significa abrir mão de velhos conceitos, de velhas ideias, de antigas crenças, de antigas convicções que serão confrontadas necessariamente pela palavra de Deus e que exigirão de nós uma renúncia dessas coisas. A mentalidade do cristão precisa sim ser transformada, renovada, substituída. É necessário que haja uma espécie de transfusão de ideias novas por meio da exposição à palavra de Deus. Caso contrário, nossa vida não observará grandes transformações. E mesmo confessando nossa fé, nós continuaremos vivendo de maneira muito semelhante à maneira das pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, para que nós percebamos uma verdadeira transformação, é necessário que a nossa mente seja adequadamente moldada pela palavra de Deus. Portanto, para que haja transformação de vida, é necessário haver renovação de mente. Isso significa conhecer a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus com um coração humilde, procurando viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que ela exige de nós. Somente agindo dessa forma, nós estaremos em condição de experimentar aquilo que Paulo coloca aqui em terceiro lugar, quando ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, ele fala
ele usa alguns adjetivos para a palavra de Deus, chamando-a de boa, agradável e perfeita. Agora, só teremos condições de compreender na nossa vivência prática, na nossa experiência, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, se nós observarmos as duas exortações do início desse texto. É resistirmos aos padrões do mundo, aqueles que são estabelecidos por uma cultura influenciada pelo maligno, permitirmos que a palavra de Deus renove a nossa mentalidade, nos conceda novos valores, nos dê condições de substituirmos aquelas velhas expectativas, crenças, ideias, ideologias pela verdade do Evangelho, ou seja, uma transformação da nossa mente, e assim a nossa conduta será necessariamente transformada. Então, só cumprindo essas duas exortações, nós estaremos em condições de perceber na nossa alma que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Caso contrário, se nós continuarmos ainda flertando com o mundo, se nós não permitirmos que a palavra de Deus transforme a nossa mentalidade, a vontade de Deus parecerá muitas vezes opressora para nós. Ela não se apresentará a nós como sendo boa, perfeita e agradável. Nós poderemos duvidar dela, nós poderemos achá-la incômoda. Talvez nós não nos agrademos de forma adequada dessa vontade de Deus. Por quê? Porque essa vontade de Deus, encontrando em nós uma resistência de uma mente que ainda está sendo moldada pelo mundo, se apresentará a nós como sendo ofensiva. Porque não atingirá o nosso coração, que deve ser ocupado pelo Senhor, mas ali estará ainda o nosso velho homem em resistência, resistindo à vontade de Deus, suspeitando da vontade de Deus, achando-a incômoda. Então o crente só pode encontrar ou perceber essa maravilha da vontade de Deus, percebendo a sua bondade, percebendo que ela é agradável e perfeita, se ele permitir que ela transforme, que a palavra de Deus transforme a sua mente e o seu interior. Então o seu coração estará livre para perceber a bondade da palavra de Deus, a sua grandeza, a sua maravilhosa perfeição. Caso contrário, nós estaremos agindo como o mundo, que não gosta da palavra de Deus, que se sente incomodado com ela, mas quando o nosso coração está aberto e a nossa mente se permite ser transformada, então nós experimentaremos esse lado maravilhoso da experiência cristã, que é a constatação de que a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê essa graça de conhecer o poder, a bondade e a grandeza de sua palavra, por meio de um coração aberto que se submete, que se sujeita à palavra de Deus. Dessa forma, nós entenderemos adequadamente o que é o mundo, entenderemos a sua perversidade e chegaremos à conclusão necessária de que aquilo que realmente satisfaz a nossa alma é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude para a glória do seu nome. Amém.